segundo livro da Bíblia é o livro de Êxodo, que é Shemot em hebraico, e Shemot significa nomes. O livro de Êxodo é, na verdade, a essência da obra de Deus, o que a palavra do Senhor traz da libertação em Cristo Jesus. É a história da saída do povo de Israel, do Egito, atravessando o Mar Vermelho e, principalmente, lá no meio do deserto, ao pé do Sinai, recebendo a Torá, recebendo as tábuas da lei, recebendo a lei do Senhor. A lei do Senhor, aquelas tábuas também chamadas de testemunho ou de tratado, são a expressão máxima da aliança de Deus com o homem. E eu quero compartilhar com você, neste estudo, que a palavra do Senhor, ela é a aliança de Deus com o homem. A aliança de Deus com o homem é Jesus Cristo. Ele, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, estabeleceu a nova e viva aliança que une a minha vida, une a sua vida de volta com Deus. Tanto o livro de Êxodo, que relata a saída do Egito ou a libertação da escravidão, que é o que Deus veio fazer com Jesus, através de Jesus para a minha vida e para a sua vida, como todo o texto bíblico, revela a pessoa de Jesus Cristo e a aliança que Ele quer ter comigo e com você. Neste programa, neste estudo, eu quero compartilhar com você e juntos nós vamos estudar um pouco mais da pessoa de Jesus, da palavra de Jesus, do ensino de Jesus, das leis e das verdades espirituais que estabelecem na nossa vida a aliança com Jesus Cristo. É muita alegria que nós estamos começando mais um programa Adoradores. Eu convido você a participar comigo da celebração ao vivo, nesta quarta-feira, às 20 horas, no auditório do Projeto Adoradores. Um tempo de música, louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus que vai marcar sua vida, sua família, sua história. Nesta próxima quarta-feira, às 20 horas, você é meu convidado. Rua Piauí, número 1328. Eu quero compartilhar com você sobre um tema que realmente é interesse de quase todos nós. Pouquíssimas pessoas não precisam, não desejam, não querem, não expressam em algum momento a necessidade de estudar sobre fé. O que é fé? O que a Bíblia ensina sobre fé? Para que eu e você tenhamos uma aliança verdadeira com Jesus nesta terra e por toda a eternidade, nós precisamos entender o que é fé. E a fé, ela é algo precioso que Deus disponibiliza para todos nós. Eu quero ler alguns textos com você, porque a nossa base é o que está escrito na Bíblia. Não adianta nós tentarmos entender o que uma mente, uma filosofia, uma pessoa, um dogma ou um livro qualquer tenta dizer. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz acerca de cada coisa, acerca de fé. Nós precisamos disso. O primeiro texto que eu quero ler está em Hebreus, capítulo 11, verso 1, e diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Em outra versão, o texto diz: a fé é a substância, a fé é a essência. Para entendermos bem, o texto está dizendo que a fé é a matéria-prima, a certeza, a convicção das coisas que nós não vemos ainda, mas esperamos. A Bíblia diz que o Senhor tem um projeto, um plano para mim e para você. Nossos dias, nossa vida está escrita. O Senhor planejou algo como um pai amoroso e agora um pai perfeito. Desenha para os seus filhos. E Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida uma caminhada, tanto nesta terra como por toda a eternidade. E entender isso que Ele deixou para nós, que acontece pelo estudo da Bíblia, faz parte do crescimento da fé.
E nós vamos ver isso nesse programa, nesse estudo. A fé é a essência, é a substância. Nada virá acontecer, nada se materializará sem que a fé seja exercida. Todos nós temos fé. Todos nós temos uma porção de convicção, de conhecimento, que gera uma atitude firme, irreversível. E esse é o processo da fé. A questão é saber em que está baseada a nossa fé. A nossa convicção está baseada em quê? Em uma verdade absoluta de Deus ou em um conceito humano, uma filosofia dos homens? É importante nós entendermos que a fé de Deus, a fé divina, ela só é fé se estiver baseada na verdade de Deus, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E eu quero compartilhar com você, primeiro, todas as coisas foram criadas pela fé. A fé é a forma pela qual Deus executa todas as coisas. Afinal de contas, Ele tem convicção de tudo que Ele quer, de tudo que Ele fará, porque Ele é perfeito, Ele é Deus. A fé, ela produz todas as coisas que precisamos ver produzidas. E a fé aciona todas as coisas que nós precisamos ver acionadas. Quando nós oramos a Deus, ou quando nós pedimos ao Senhor, quando alguém faz uma reza, se não exercer fé, aquilo se tornará apenas numa petição, num clamor, num rogo que talvez não será atendido. Mas quando esta pessoa que faz uma oração tem convicção do que está escrito por Deus a respeito daquele assunto, então ela pode exercer a fé. E exercendo a fé assim, ela vai criar, ela vai produzir, ela vai acionar tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós em cada circunstância. A fé pode ser uma fé natural. O que é a fé natural? Bem, nós tomamos conhecimento de muitas coisas nesta vida, ou por um estudo sistemático, na escola, ou pelas experiências da vida, nós aprendemos algumas coisas que temos convicção delas. E elas geram fé. Quando você vê uma cadeira, você se assenta e você tem fé que aquele objeto vai te sustentar, é para você se assentar. Quando nós entramos num ônibus e tomamos um determinado destino, nós temos fé, nós sabemos que aquele ônibus vai nos deixar em tal lugar e nós entramos naquele ônibus e descansamos. É uma fé natural que nos leva, pela convicção, a tomar atitudes reais, concretas, irreversíveis. É possível que em algum momento você se engane, que eu errei, eu me enganei, e você sofre as consequências daquilo, mas você registra mais uma vez uma porção de experiência, de convicção para exercer fé, fé natural, mas é fé. Quando você se assenta na cadeira, quando você toma um ônibus, quando você faz uma série de coisas que já são automatismos da vida, você faz porque você tem convicção, uma convicção registrada que te leva a tomar atitudes. A fé divina, ela funciona da mesma forma. Deus quer que eu e você tenhamos convicções que nos levam a tomar atitudes, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que as circunstâncias digam outra coisa. Deus quer que eu e você saibamos com muita firmeza o que fazer, o que falar, que passo tomar, que direção tomar quando precisamos executar alguma coisa, acionar alguma coisa, produzir alguma coisa nesta vida. Em todo tempo nós precisamos produzir algo, acionar algo, estabelecer, decidir, e precisamos de fé, de convicção das coisas de Deus. Quando buscamos de Deus aquilo que nós sabemos que só Deus pode dar, nós precisamos ter em mente, no coração, no espírito, a convicção do que Ele já escreveu, do que Ele já disse. E nesse estudo você vai ver isso de uma forma muito clara. O homem que anda ajustado em tudo é aquele que é justo, e o justo vive pela fé. Esse é um texto que eu quero ler com você, e é um texto precioso demais. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
nesta carta de Paulo, ou do autor aos Hebreus, talvez tenha sido Paulo, o autor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, o justo viverá pela fé, e a fé é algo que nos dá a condição plena de agradar a Deus, ou de ter um relacionamento íntimo com Deus, em que flui, tanto da minha parte para com Deus, como da parte de Deus para conosco, tudo aquilo que está preparado para cada um de nós. Eu e você precisamos saber disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é uma pessoa justa, já que o justo vive pela fé? Uma pessoa justa não é uma pessoa que não peca, que não erra. A palavra justificação ou justo é alguma coisa que está bem colocado, não tem folga, está justo, bem justinho. Como é que alguém se torna bem justo? Sem folga, sem dúvida, sem desvio, pela palavra do Senhor. Quando temos uma aliança com Jesus, quando passamos pelo sacrifício da cruz de Cristo e recebemos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, nós somos chamados por Deus de justificados. E um justo, ele vive pela fé. Se eu não vivo pela fé, eu não alcanço nem agradar a Deus, muito menos produzir, gerar, acionar as coisas. E se eu sou justo, se eu passei pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se a cruz de Cristo tem poder sobre a minha vida, se o sangue de Jesus foi derramado sobre mim e me perdoou dos pecados, então eu posso exercer fé. Está à minha disposição, porque o justo viverá por fé. A fé natural é uma convicção proveniente das experiências pessoais, mas a fé divina é o alimento indispensável para a nossa plena comunhão com o Pai, com o Criador, com o governador de todas as coisas. A minha pergunta a você e a mim também é essa: como é que eu quero viver nesta terra? Essa vida curta que temos? Como é que eu quero me preparar para a vida eterna sem comunhão com o Criador, sem comunhão com o que governa todas as coisas? Como é que eu posso aceitar que as pessoas, eu mesmo, viva independente de Deus? Como? É necessário que eu e você descobramos que a nossa vida com Deus não é uma vida religiosa que eu faço lá domingo, nos dias que dá, no tempo que dá. Minha vida com Deus é uma vida intensa, de completa dependência, porque Ele é o Criador, Ele é o governador, Ele é a fonte de tudo. E para eu me relacionar assim com Deus, eu preciso de fé. E para eu conseguir fé ou crescer em fé, eu preciso entender a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. Sem fé é impossível me relacionar com Deus. E eu quero enfatizar, a fé é a certeza das coisas. Como é que eu posso obter certeza? Eu preciso estudar. Como é que um engenheiro obtém certeza de projetar um prédio, os pilares, as bases? Ele vai e estuda. Como é que um dentista tem certeza do que vai fazer com o seu paciente? Ele vai e estuda. Como é que eu tenho certeza das coisas de Deus? Eu vou e estudo. É indispensável isso, que a gente se aprofunde no conhecimento da palavra para termos convicções das verdades de Deus, e estas convicções, elas se tornam em atitudes, e esse é o processo que chamamos fé. A palavra do Senhor nos ensina como adquirir fé. Como que você e eu adquirimos fé? É interessante que muitas pessoas, elas sempre dizem: eu queria ter a fé que você tem. Talvez você já encontrou alguém que você viu que tem muita fé. As pessoas dizem isso: eu queria ter a fé como você tem. Um religioso, um sacerdote, um pastor que você admira, um padre que você admira, uma senhora caridosa que você admira. Alguém na sua família que está sempre energizando, está sempre colocando para cima, é sempre positivista, e você diz assim: puxa vida, que fé que ela tem, eu queria ter esta fé. Eu quero dizer a você nesse estudo que a fé é algo possível, liberado, é direito seu, é direito nosso, só precisamos aprender. A fé também não é um sentimento.
Muitas vezes nós encontramos pessoas que têm esse sentimento, eu queria ter mais fé. E isso geralmente é dito pelo entendimento de que as pessoas assim mais piedosas são pessoas mais cheias de fé. Mas não, a fé é a certeza. Fé é a convicção. Eu tomo atitudes baseado naquilo que eu tenho convicção. Isso é fé. Se é fé humana, natural, é a minha convicção nas coisas naturais. Se é fé divina, é a minha convicção nas coisas divinas, naquilo que está na palavra do Senhor. A fé não é um sentimento, a fé é uma convicção e não existe fé nas trevas, na escuridão, longe da luz, longe de Deus. Não existe possibilidade de eu crescer em fé ou exercitar fé se eu vivo a minha vida longe de Deus, cuidando de tudo, e quando vem a hora do aperto, eu vou lá e exerço a fé. Não é possível. Mas como? A Bíblia nos diz como adquirirmos fé. Lá em Romanos, no capítulo 10, verso 17, nós lemos assim: logo, a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quero repetir este texto. Logo, a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Este texto está lá em Romanos 10, capítulo 10, verso 17, nos mostra claramente que eu posso adquirir fé pela palavra, ouvindo a palavra do Senhor, tomando posse da palavra. Nosso propósito nesse estudo, toda semana aqui nesse estudo, é nós estudarmos a palavra. E o Espírito Santo nos ajuda nisso. E quanto mais nós estudamos e quanto mais você pedir o Espírito Santo para te ajudar a entender a palavra, mais sua fé crescerá. Nós vamos para um pequeno intervalo e eu quero, logo em seguida, dar continuidade a como adquirimos fé.